Olá, tudo bem, pessoal? Aqui é a Luana Scarparo e eu estou aqui com a minha amiga e colega Fernanda. Tudo bem, pessoal? Aqui é Fernanda Baldiceira. Somos psicólogas, cada uma trabalhando com uma área, vocês já nos conhecem aqui, e neste podcast nós temos a intenção em ajudar pessoas que sofrem aí com seu relacionamento e principalmente com comportamentos ou transtornos que acabam interferindo nesses relacionamentos. E hoje a gente veio falar sobre um assunto bastante falado nos últimos tempos e também bastante complexo, que tem aparecido muito na clínica e Uhum. é o TDAH, né? E o quanto o TDAH tem sido presente nas sessões, mas também o quanto ele tem interferido de forma negativa em relacionamentos. Quando o diagnóstico, claro, é feito de forma correta, quando a gente percebe aí que de fato existe um transtorno, né, Fer? Exatamente. E a nossa proposta aqui é ajudar as pessoas que estão nos ouvindo a não ter um diagnóstico, né? Um diagnóstico você não tem só com informações da internet, mas de observar se tem alguns sintomas aí, você poder ir procurar os profissionais indicados, né? Tanto dentro da nossa esfera aqui, os psicólogos, as psiquiatras, neuropsicólogos. Hoje nós temos avaliações muito complexas e completas para ter um diagnóstico da melhor maneira possível. E esse assunto veio aqui para esse podcast, para esse episódio, porque a gente percebeu que tem muito comprometimento dentro dos relacionamentos, pouca informação, muita gente sofrendo com isso, e aí vem para a terapia de casal sem saber que temos um diagnóstico. Então, tudo que a gente vai falar aqui é para ajudar, se você não tem um diagnóstico, você ter insights, né? Ter aí para ir procurar uma ajuda, e se você tem um diagnóstico, para você também começar a perceber o quanto isso pode comprometer o teu relacionamento. Então, a Luana vai falar sobre o TDAH em si, né, Lu? Você vai dar várias, Uhum. vai ajudar vocês a entender mais, e depois eu vou falar um pouquinho de quem convive com TDAH. Uhum. Eu trabalho de forma individual e o TDAH é uma das vertentes aí que aparece bastante na clínica e é o foco do meu trabalho. E o que que acontece, né? Hoje a gente tem ouvido muito falar em TDAH, claro que tem muitas pessoas se identificando com alguns sintomas, sem olhar o todo e sem, de fato, entender o que é esse transtorno, a gravidade, e o que pode ser feito mesmo, de fato, em relação a isso. Mas quando um paciente tem, né, o diagnóstico, é uma pessoa que desenvolve o TDAH, é, existe vários comprometimentos aí que eu vou falar aqui. Então, apenas se identificar com alguns sintomas não significa que você tem o TDAH, né? Às vezes, muitas Uhum. vezes a gente percebe até um padrão de hábitos muito desadaptativo, um padrão de hábitos desorganizado que acabam interferindo e até sujando um diagnóstico de TDAH, aparecendo com alguns sintomas aí que são similares e que não correspondem ao TDAH, tudo bem? Acho que esse é um grande fator, né? Agora, de fato, muitos pacientes vêm para a clínica quando tem esse desafio, né? E Uhum. muitas vezes no individual, obviamente, tanto pessoas que têm o transtorno quanto pessoas que convivem com transtornos, assim como vão para terapia de casal também, não é, Fer? Devido aos Uhum. problemas relacionados a isso. Se a gente pegar um DSM-5 da vida aí, né, amiga, que é um manual de transtornos mentais, a gente vai se identificar com várias coisas. Isso não significa que você tenha o transtorno. Para ter o transtorno, tem que ter aí algumas características de comprometimento maiores, mas que realmente nós temos uma vasta parte da população com diagnósticos e sem saber, né, Lu, sem ter a ciência de que o que atrapalha dentro do relacionamento ou o que atrapalha a vida da pessoa é esse diagnóstico, isso com certeza. Às vezes eu escuto até, falo, nossa, mas todo mundo é isso agora, todo mundo é autista, todo mundo é TDAH. Não, não é todo mundo, mas nós temos aí muitas pessoas sem diagnóstico e que precisam olhar para isso para ter uma qualidade de vida melhor.
Uhum. E aí uma dúvida que aparece bastante, às vezes até em conversas de dia a dia, de pessoas que sabem que eu sou psicóloga, enfim, e eu tenho 40 anos, eu acho que eu desenvolvi o TDAH há pouco tempo. E isso não é possível, porque o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, então os sintomas, eles precisam estar presentes na vida do indivíduo antes dos 12 anos de idade. O que pode acontecer, e acontece bastante, é um diagnóstico tardio. Mas quando a gente vai Uhum. investigando a infância, o início aí da adolescência, a gente vê que os prejuízos, eles já estavam presentes lá atrás, né? Uhum. E isso é um fator importante também, para você não achar que, eu nunca tive isso, agora eu tô com alguns sintomas e então eu tenho TDAH. Não, não é assim que funciona, né? Até porque é um Uhum. transtorno do neurodesenvolvimento, então tem outras questões aí envolvidas. Mas Uhum. eu quero falar aqui, né, que o TDAH envolve aí alguns padrões e nós temos algumas formas de apresentação. Uma delas é um perfil mais desatento, outra delas é um perfil hiperativo impulsivo, Uhum. e a outra apresentação é uma mistura de tudo isso, né? E aí, o que, que acontece com as pessoas que são desatentas, né? Que tem esse diagnóstico com um perfil mais desatento. No DSM-5-TR, ele traz ali, né, que comete erros com facilidade, dificuldades em manter atenção em atividades lúdicas, aula, por exemplo, conversas ou leituras prolongadas. E aí, guarda Uhum. essa informação para a gente começar a refletir isso nos relacionamentos, né? Imagina uma pessoa que tem dificuldade para manter a atenção em conversas prolongadas, né? E aí DR e enfim, tantas outras coisas acabam ficando comprometidas, né? Muitas vezes a pessoa parece não escutar quando lhe dirigem a palavra, frequentemente não segue instruções até o fim, tem dificuldade em organizar tarefas e atividades, dificuldade em manter, né, materiais, objetos pessoais em ordem, dificuldade em gerenciar tempo, outro fator Uhum. que também causa muitos desafios aí nos relacionamentos. Muitas vezes evita entrar em contato aí com atividades que exigem um esforço mental prolongado, né? É, perde, esquece coisas com facilidade, então chave, carteira, óculos, enfim, coisas que são importantes para o dia a dia da pessoa. E muitas vezes esquece atividades cotidianas, como retornar ligações, pagar contas, manter horários agendados. Então, imagine tudo isso dentro de um relacionamento, né, Fer? O quanto isso Uhum. muitas vezes vai tomando uma proporção que é muito além de só não retornar uma ligação. Mas a gente já vai É. falar sobre isso. É. Quer falar alguma Pode, coisa? né, eu ia falar que eu escuto muito dos pacientes que convivem, né, os pares de quem convive com TDAH, que ficam, nossa, mas agora você é a mãe, você é o pai dessa pessoa, porque eu tenho que ficar lembrando a pessoa de tudo. E, teoricamente, assim, se você precisa, é claro que não para a vida inteira, mas boa parte das situações, se você pode fazer isso pela pessoa, ajude, porque ela realmente vai precisar. Ela pode desenvolver várias estratégias, né, Lu? Que aí é um outro capítulo aí, essas estratégias que a pessoa pode desenvolver. Mas ela realmente, ela se perde, né? E aí ela precisa de uma ajuda, e se alguém pode ser essa ajuda, até pode ser bem positivo. Aham, exatamente. E até na própria terapia individual, às vezes a pessoa que convive, ela vem com uma inconformidade, né, em relação a algumas coisas, querendo que a outra pessoa age de determinada maneira, mas sem levar em conta os desafios que essa pessoa tem em relação a esses pontos específicos, a própria Uhum. organização de tempo, a rotina, enfim, como a gente está falando aqui, nada exclui a questão de um tratamento adequado, tudo isso é necessário para quem tem esse diagnóstico. Agora, quem convive precisa entender que o tratamento também não vai fazer com que a pessoa mude da água para o vinho, porque isso também Uhum. acontece. A Sim. Fer pode falar aí nos casais, né, no dia a dia, mas às vezes a pessoa entende que, então agora meu parceiro foi, ou minha parceira foi identificado com TDAH, começou o tratamento, então minha vida vai mudar da água para o vinho, tudo vai se resolver.
E não é assim que as coisas funcionam, né? Tudo Uhum. precisa ser ressignificado. É. E aí, né, Lu, a gente tá falando de uma questão que é séria, que tem vários comprometimentos. Eu costumo falar para os meus pacientes assim, ó, vamos pensar numa outra situação. Você casou com uma pessoa que é cadeirante. Você sabe que ela vai ter aquele comprometimento e algumas dificuldades por toda a vida, né? Isso não significa que ela não pode se tornar adaptativa, que ela não pode aprender coisas, pode, mas ela sempre vai ter uma situação mais desafiadora em alguns momentos. Então, quando a gente fala de neurodivergência, né, no tanto quanto TDAH e outras aí que temos, que estão aparecendo com mais força, que as pessoas estão investigando mais, é mais ou menos isso, um déficit, né? É uma desordem, é algo que Uhum. compromete o funcionamento da pessoa. Então, ela não está fazendo de propósito, mas não significa que ela não possa realmente melhorar algumas situações aí. Exatamente. E aí, o outro ponto para a gente falar dessa questão, né, de perfil é a questão da hiperatividade e impulsividade. Então, a pessoa remexe batuca, se levanta em situações que exigem que ela fique sentada, tem sensações de inquietude, dificuldade de ficar parada por muito tempo, fala demais, deixa escapar a resposta antes de ouvir que a pergunta seja concluída. Esse também é um outro fator que incomoda bastante nos relacionamentos. A pessoa interrompe, se intromete. Então, Uhum. as pessoas que convivem também reclamam um pouco disso, né? O quanto são interrompidas nas conversas quando são necessárias. A falta do filtro, né? A falta do filtro Isso. mesmo. Exatamente. E aí, se a gente for falar assim de uma média da população, né, é mais ou menos 2,5% da população mundial adulta, tá? Na infância tem diferenças, que apresenta o TDAH. Na vida adulta também a prevalência é de 6 para 1, ou seja, 6 homens para uma mulher. Então a gente vai ver aí muito mais homens do que mulheres com Uhum. TDAH. E a questão da herdabilidade é 74%. Então a gente vê que uma questão aí genética ela está bastante presente, né? Então é comum nós vermos o pai e a filha com TDAH, ou a mãe e o filho com TDAH. Isso é bastante comum aí, ou alguém da Uhum. família, alguém próximo. E eu Então acho que isso é uma está das bem coisas, né, presente. Lu, que fez com que muitas pessoas tenham um diagnóstico hoje, porque foram investigar nos filhos, porque aí a própria escola acaba sinalizando algumas situações, e aí falou assim, nossa, mas eu também, né? Eu também tinha isso. O pai e a mãe se identificam na hora que estão fazendo a avaliação dos filhos. Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Esse é um fator, né? Além de hoje nós falarmos muito mais desses assuntos, além de as pessoas não terem mais vergonha de um diagnóstico, porque a gente sabe que o quanto é positivo saber um diagnóstico e não pelo fator de você se colocar numa caixa, pelo contrário, saber um diagnóstico nos ajuda a direcionar, a entender os desafios, a buscar o tratamento mais adequado, porque existem sim tratamentos adequados para cada tipo de Uhum. transtorno e a gente não pode achar que isso é ruim, né? Então o Uhum. diagnóstico ele serve muito para isso, para entendimento, para que a pessoa busque entender os desafios, para que ela saiba para qual caminho ela pode andar também, né? Além de buscar o tratamento medicamentoso ou da própria terapia mais adequada, né? Uhum. E aí, outras coisas assim que a gente vai percebendo, né? O TDAH, ele não precisam existir todos os sintomas. Esses sintomas aí têm características diagnósticas específicas, acho que não cabe aqui também. Mas a gente vai entender que dificilmente o comprometimento ele vai estar presente em apenas uma área da vida da pessoa. Então, elas vão estar presentes em casa e no trabalho, em casa e na vida escolar, né? Elas precisam estar presentes aí em mais de uma área da vida do indivíduo Uhum. para, né? Para ser de fato considerado aí um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Outros desafios que acabam impactando muito nos relacionamentos. Primeira coisa, desregulação emocional. Quem tem um Uhum. TDAH tem uma tendência a apresentar uma raiva mais frequente, uma frustração, uma forma de reagir a situações de forma um pouco emocionalmente exagerada, muitas Uhum. vezes, né? Que talvez outra pessoa não agiria daquela forma, né? Outros fatores que acabam influenciando também. Dificilmente um TDAH ele é só um TDAH, né? A gente sabe Uhum. que as comorbidades elas são muito frequentes, principalmente quando a gente está falando de um TDAH não tratado ali, não diagnosticado e não tratado da melhor forma possível entre infância e adolescência. Né? Os prejuízos eles vão aumentando. Né? Outra questão que eu vejo que impacta muito, e isso está em DSM também, é a questão da própria autoestima. Então, a pessoa vai desenvolvendo aí crenças, percepções sobre ela, que são bastante desadaptativas e também acabam impactando aí no próprio relacionamento, né, Fer? Com certeza. Tem uma coisa, Lu, que quase não aparece, mas que eu vejo também nos atendimentos. Muitas vezes o paciente com TDAH ele pode apresentar meio sintomas depressivos, mas esses sintomas depressivos eles vêm muito de uma exaustão, né? Uma mente que trabalha muito, que está o tempo inteiro, às vezes fica com uma necessidade maior de anestesia, então de ficar ali anestesiado no mundo da lua, né? Porque a cabeça Uhum, já trabalhou demais. Então, uhum. esse trabalho mental que a gente não está vendo, né? Que a outra pessoa não está vendo, ele causa um desgaste e a pessoa começa a entrar numa exaustão e às vezes ela não consegue explicar isso, né? Por que está Exato. cansado? Cansado do quê? Uhum. E muitas vezes pode ter dificuldade em se sentir criticado, né? Quando o parceiro critica, porque ela já tem uma baixa autoestima, já tem uma percepção muitas vezes desadaptativa sobre ela, e aí quando vem uma avaliação negativa externa, acaba gerando uma desregulação emocional grande, que também é bem frequente nos relacionamentos, né? Outra questão que eu acho que é muito comum, Fer, é a questão do controle dos impulsos, né? Então, Uhum, casos extraconjugais, né? Às vezes fazer compras em excesso, o que gera muitas vezes no relacionamento um desajuste, a gente pode dizer assim, nas questões financeiras do casal. E que a gente uhum, sabe que os desajustes financeiros, eles são um dos motivos de maior divórcio hoje né, em relação aos relacionamentos. Então, uhum, também é um fator de atenção, né? uhum. E outras coisas também, né? Essa Comportamento questão de risco em outras situações também, né, Lu, em alguns momentos. isso, o maior Quebrar regras, ser aquela pessoa que nunca enfrenta uma fila, daí é e casado com uma pessoa que é toda corretinha. exato, até a propensão maior ao uso de substância, álcools, drogas, enfim, tem tantas outras coisas que podem acontecer, né? Inclusive em situações simples, né? Como abandonar o cuidado com os filhos, com a higiene pessoal, né? A gente está falando aqui das coisas mais significativas. Todas as pessoas que desenvolvem o TDAH, que têm o TDAH, vão apresentar isso? Não, mas muitas vezes está presente, né? Principalmente e geralmente quando não é tratado, né? E aí Uhum, até hoje eu nunca entendo quando uma pessoa tem um diagnóstico e ela não busca essa ajuda, porque a ajuda ela só vai trazer benefícios para essa pessoa, né? uhum. Então acontece muitas vezes, né, Fer, da pessoa saber ter esse diagnóstico e não E fazer não levar esse. tão a sério, né? Porque foi meio banalizado, algumas coisas foram banalizadas ao longo da história também, né? Muito TDAH aí da nossa geração, dos anos 80 só apanhou muito, né? Apanhou porque era preguiçoso, porque era levado, principalmente os meninos, né? E aí, agora, na vida adulta, não considera isso muito, porque já passou tanto, já criou tanta estratégia de enfrentamento que não consegue olhar para isso como uma vulnerabilidade e não consegue ver o comprometimento que isso tem dentro do relacionamento. E aí, uma Uhum. coisa que me chama muito a atenção
nos relacionamentos, na terapia de casal que vem para mim, é um dos pares com TDAH e o outro extremamente rígido. Uhum. Rígido, correto, 880. Um padrão Gente, é inflexível um enorme, padrão né? bem inflexível. Gente, que combo que vem para a terapia de casal, porque aí pense, uma pessoa com todas essas dificuldades que a Luana estava trazendo, namora ou se casa com uma outra pessoa que tem um perfil muito oposto a tudo isso. E eles se atraem com uma facilidade enorme, mas isso traz um comprometimento para esse relacionamento muito ruim. Porque aquela pessoa que é toda corretinha está o tempo inteiro corrigindo, tá, o outro, está o tempo inteiro falando várias coisas, e aí não se sente amada, porque, puxa, Uhum. não é possível a pessoa não estar me escutando. Tá? Ele não está dando a mínima para o que eu estou fazendo, para o que eu estou falando, porque ele não consegue nem prestar atenção. Estou falando ele porque é a maioria mesmo, tá? Uhum. Então, essa pessoa começa a se sentir muito cansada dentro desse relacionamento, por não ver esperança, por não se sentir amada dentro desse relacionamento. E aí faz com que a pessoa pense realmente em desistir, e que não vai dar certo mesmo, e que a outra pessoa não tá nem aí pro relacionamento. E não é isso. O que a gente entende aqui é que se a pessoa está em busca de ajuda, já é um primeiro passo bem grande. Claro que se a pessoa não faz o movimento, se ela não olhar para isso e entender que ela pode fazer algo pelo relacionamento, aí é outros 500, né? De vocês avaliarem, porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Mas se você entende que o seu par tem TDAH, estude. Faça uma boa psicoeducação, veja tudo que fala sobre TDAH, porque tem muita coisa na internet e tem muita coisa legal. Ao mesmo tempo, tem umas besteiras por aí, também tem muita informação boa de psiquiatras, de outros psicólogos, muita gente contando. E pense assim: o que você gostaria que fizessem por você se você tivesse nessa situação com uma neurodivergência, com algo que compromete a sua qualidade de vida? Porque só ficar ali se sentindo amada, desamada, e, meu Deus, essa pessoa, ela não consegue fazer nada do que eu estou falando, tudo que eu falo, ela faz contrário a isso. Eu entendo que isso é um desafio, e aí, quando vem os dois para terapia de casal, eu também tento mostrar para a pessoa que tem TDAH que ela também, por mais que ela não tenha controle, ela pode começar intencionalmente a olhar para tudo isso, fazendo várias estratégias que a gente pode fazer com que o casal tenha ali estratégias para ter mais qualidade, mas é uma situação a ser olhada, tá? Uhum. E que o casal precisa entender o quanto eles estão dispostos, né, Lu? Porque não Uhum. tem como ter qualidade de vida num relacionamento se os dois não estiverem dispostos a olhar para isso. Então, se Exatamente. você está vivendo isso, acende uma luzinha ali, uma red flag, para vocês procurarem ajuda. Exatamente. E entender, né? Eu trabalho muito com pessoas que convivem também no individual, e eu e a Fer, para quem não sabe aqui, não acompanha a gente desde o começo, nós trabalhamos bastante em parceria em casos, né? Onde a Fer atende o casal, eu atendo uma das pessoas do casal. E é bastante comum esse sentimento de da outra pessoa não se sentir amada, ou de ela achar que o outro vai mudar da água para o vinho, e isso não acontece. E tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para os meus pacientes: e se a outra pessoa nunca mudar? Né? Uhum. Existem outras coisas que essa pessoa faz que podem fazer com que você se sinta amada, respeitada, porque talvez se a gente ficar batendo em algumas coisas que a pessoa deixa de fazer, você nunca vai conseguir enxergar aquilo que ela faz, de fato, né? Uhum. E querendo mudar algo que talvez, como a Fer trouxe o exemplo aqui do cadeirante, talvez não seja possível, né? E a gente precisa trabalhar a aceitação disso, né? E muitas vezes as pessoas se atraem por determinados fatores, né? Que a gente chama de química esquemática, mas depois esses fatores eles vão se tornando aí fatores de divergência, de desafio, e isso tudo pode ser trabalhado, tanto no casal, quanto cada um nas suas terapias individuais, olhando, né, para cada um, para os seus desafios em relação a essa convivência, né, para os E é, dois.
E é dos um dois. baita desafio, porque é uma bênção contraditória, tá? Aquilo que mais te encanta na pessoa, muitas vezes essa alegria, essa espontaneidade da pessoa, depois ela pode virar um problema. E aí eu vejo os casais assim, como a Lu falou, batendo, né, dando murro em ponta de faca, querendo que as coisas mudem, sendo que lá no início já tinham vários sinais de que as coisas não iam mudar. E aí você foi levando a situação, né? Você não precisa ficar nesse relacionamento, mas também você precisa entender que o que a outra pessoa está tentando fazer é o que ela consegue fazer. Né? Então, entre Uhum. aceitar as diferenças, a sensibilidade, o quanto você está conseguindo ser empático com essa pessoa. Gente, eu estou falando aqui que eu sei que é cansativo. Eu sei que é extremamente cansativo, porque eu atendo muitos casais com esses dilemas e que querem, tá? E aí a pessoa que convive com o par que tem TDAH, às vezes ela fica meio num estresse pós-traumático, tá? Porque dependendo da situação, ela já fica preparada para o pior, mesmo Uhum. estando vindo aqui na terapia de casal e a gente tentando fazer, não, vamos dar um voto de confiança para a pessoa poder fazer aquilo que faz sentido para ela da melhor maneira possível, mas a outra já está tão calejada que não consegue confiar, que não consegue apoiar, que não consegue ser essa parte, falar, não, peraí, agora eu vou apoiar. E daí o outro com TDAH já tem uma tendência, muitas vezes acaba desistindo do processo ou desistindo de Uhum. tentar porque fica desanimado, fica desesperançado. Então, E é um ainda ponto. mais sabendo que a pessoa com TDAH tem uma dificuldade para lidar com críticas, né, é comum esse combo, né, da outra pessoa que tem esse padrão de uma crítica excessiva mesmo, de um padrão de autoexigência e de exigência com o outro muito grande. E isso tudo vai piorando a situação, né? E aí tem a desregulação emocional, e aí vai virando uma bola de neve no dia a dia. E aí o casal precisa entender o quanto querem que isso possa ser resolvido e ter paciência, né, Lu? Como você Exato. falou. Não vai assim, a pessoa não vai mudar da água para o vinho, ela pode encontrar estratégias, ela pode melhorar consideravelmente, mas ela já tem algo que faz parte da história de vida dela, e eu já atendi, inclusive, pessoas profissionais da área, tá? Que não olhavam para isso, não queriam olhar para as suas dificuldades. Olha como isso é Uhum. desafiador. A gente olhar para os nossos pontos cegos é extremamente desafiador, para as nossas emoções, para as nossas sensibilidades. E como quando a gente está falando de transtorno mental, né, Lu, é tão delicado, porque se é algo grave, como eu falei, né, um cadeirante, que é algo visível, ninguém hesita em olhar, em cuidar. Mas a gente está falando de algo que é abstrato, que não é palpável, que não é visível ali. Então as pessoas Uhum. ficam resistindo durante muito tempo até procurar ajuda. E isso vai trazer um desgaste para o relacionamento, com Uhum. certeza. Sem dúvida, né? Não só para o relacionamento, como para a própria vida da pessoa, né? Tanto da que convive, quanto a que sofre com o próprio transtorno. Então, olhem para isso, né? Olhem para isso, apesar de não ser palpável, visível, é algo que causa prejuízo significativo em várias áreas da vida dessa pessoa. Então, busca ajuda, tem tratamento, tem diversas formas de você lidar com isso, diversas estratégias, e vale a pena olhar para isso, e vale a pena você que convive com a pessoa também fazer o seu tratamento para que você saiba lidar com essa situação da melhor forma possível, até porque não existem pessoas perfeitas. E talvez você saia de um desafio para encontrar outro, né? De outras Ah, formas, né? De outras é, formas. e para o par que está convivendo, se você está aí se sentindo pai ou mãe do seu parceiro, entenda, você não precisa ser nem o pai nem a mãe, você pode ser o par mesmo. Mas como é ser o par? Porque muitas vezes a gente aprende que a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo e consertando as coisas. E se Uhum. a gente tem isso como algo que é assim que eu vivo, consertando, porque esses padrões inflexíveis, eles vêm com essa pegada consertadora, também vai ser um grande desafio para quem está convivendo com você. Né? Então, Uhum. olhar para isso e entender que você
vocês são iguais. Entender que ele não é que ele não te ama, é que ele não consegue muitas vezes demonstrar da maneira como você entende o amor. E aí, uma terapia de casal pode alinhar isso, vocês podem, mas os dois precisam estar ali empenhados nesse movimento para que as coisas possam melhorar. Exatamente. E veja, muitas vezes a gente ouve assim, ai, não lembrou do meu aniversário, né? Não lembrou da data de casamento, e entender que isso é um desafio para a pessoa e não significa que ela não te valoriza, ou que ela não te ama, ou que você não é importante para ela. Esse é o ponto, né? De você que convive entender algumas coisas e ressignificar alguns pensamentos, porque muitas vezes as nossas emoções elas estão conectadas, né? Com os nossos pensamentos. Então, se eu penso que meu parceiro não lembrou da data do casamento ou do meu aniversário porque ele não me ama ou porque eu não sou importante para ele, isso tem um significado. Agora, se eu entendo, ok, é um desafio para ele, não gosto disso, vou dar um jeito de resolver essa situação, né? Vamos dar um jeito juntos, vou lembrá-lo, vou fazer algo nesse sentido, pode mudar a forma como você se sente também. Então, lembre disso. Acho que é isso. Né, Lu? Nós vamos fazer outros podcasts em relação ao TDAH e o próximo vai ser um pouco sobre essa questão do parceiro, né? Dessa sensação que o parceiro tem ao conviver com a pessoa com TDAH e o que a pessoa com TDAH também pode fazer para que seja, para que esse relacionamento ele seja mais duradouro, maduro e fluido. E harmonioso, também. Né? Harmonioso, né? Que eu acho que é o que todo mundo quer. E a gente acredita muito nisso, a gente acredita na qualidade de vida através do relacionamento amoroso. Então, por isso que a nossa proposta aqui é que vocês também possam ter informações que possam trazer mais qualidade, né? Então, o TDAH é um assunto extenso, e por isso que a gente pensou em dividir, né? Fazer mais um episódio sobre TDAH, explicar mais sobre as outras partes, sobre quem convive, eu acho que é bem importante. Hoje foi só um resumo, uma introdução. Nossa intenção aqui não é que você se diagnostique, mas para que você tenha noção de alguns desafios e que você busque ajuda quando necessário. Até o próximo episódio. O próximo episódio nós falaremos do SOS Relacionamento. E se você tem uma história, se você conhece alguém que tem um problema no relacionamento e que quer contar a sua história para que a gente aqui, como psicólogas, possamos ajudar de alguma forma, peça para a pessoa se inscrever. A gente vai deixar os links disponíveis ou nas nossas redes sociais ou aqui na descrição. Um formulário para que a pessoa possa dar informações para que a gente possa ajudar de alguma forma. E aqui contando a história da pessoa e todo mundo podendo ouvir, claro, com o sigilo que isso pede, né? Mas podendo ajudar vocês de alguma forma também. Isso aí. Gente, um abraço e até o próximo podcast. Até!